Sejam bem-vindos ao Otaku Flix, um podcast onde vamos discutir sobre os animes da Netflix, teorias, conspirações, uma análise de episódio a episódio, tentando englobar tudo o que a gente puder falar sobre isso. Uma comparação entre o que é o mangá e o que é o anime, quais são as diferenças, curiosidades de personagens, como é que anda a vida do autor, qual a cor da cueca do autor, se o autor tem um cachorro. Tudo isso você vai encontrar aqui no Otaku Flix. E no episódio de hoje, o melhor anime, já digo, de todos os indicados ao anime do ano. Vai ganhar! Senhoras e senhores, peguem seus mapas de fantasia medieval, porque hoje falaremos sobre Frieren. Frieren. Daqui já dá pra ver a capital. Esse é o nosso retorno triunfal como heróis. Eles devem estar empolgados. Então, Cadu, o que você achou de Frieren? A coisa que eu mais gostei desse episódio, desse anime em específico, é o calorzinho no coração que ele dá. Sim, nossa, isso é muito bom mesmo. É o que o Dungeon Meshi não conseguiu fazer. Exato, sabe? Tipo, o Dungeon Meshi tinha tudo pra ser isso numa temática que eu gosto. Você tem toda a razão. Eu acho que a primeira sensação que pega, assim, nesse primeiro episódio é esse calorzinho no coração. E é muito bem-vindo, né, cara? Num mundo tão devastador que a gente tá em 2025. Como o Chris gostou muito de Frieren, eu vou deixar ele fazer a sinopse desse episódio. Cara, basicamente a gente acompanha uma elfa imortal que se chama Frieren. A gente acompanha, então, essa personagem. Ela tá no final de uma jornada e ela tá basicamente voltando pra uma cidade, a cidade desse grupo de aventureiros, que ali voltando dessa missão que eles conseguiram derrotar o grande rei demônio. E a gente acompanha essa história a partir daí, do final dessa jornada. Ela decide se separar nesse momento desse grupo de aventureiros ali com ela, e ela vai voltar naquela cidade só depois de 50 anos. E eu gosto muito de como a gente começa a entender como é que é essa percepção do tempo dessa personagem que é uma elfa imortal. Ele traz essa coisa que a gente já falou do calorzinho no coração, mas por quê? Porque ele é muito inocente, sabe? Ele não tem maldade, ele não te traz, tipo, é uma coisa pura, sabe? E eu acho que isso tá muito ligado com a personagem principal. Ela ser uma elfa, ela ser imortal, ela não ter essa noção de tempo humano, sabe? Porque o tempo pra ela passa diferente. Tipo, 50 anos pra ela fala como se fosse, daqui a uma semana eu volto aí e eu mostro pra vocês o bagulho, sabe? Cara, eu gosto muito desse primeiro episódio que ela basicamente cumpriu aqui uma frase clássica do Frank Miller, que é: sempre mate um personagem na primeira página. Tudo bem que não é a primeira página desse mangá ou dessa história, mas é o primeiro episódio. E, cara, como essa morte, ela consegue, te dar um peso, assim. E, cara, tem, 15 minutos de episódio. E você sente a morte daquele personagem, que você acompanhou quase que, do começo ali. Ele jovem, aí ele envelhece e ele vê a chuva de meteoros e morre. Viajamos por tantos lugares. Os meus olhos brilharam como se fosse a primeira vez. Eu estava tão ansioso para nos juntarmos assim de novo. Obrigado, Frieren. Graças a você, eu tive uma última aventura divertida. Eu gostei muito dessa morte logo no primeiro episódio. E eu acho que de todos os animes aqui, é o único que realmente mata um personagem, né? No primeiro episódio. Um personagem relevante, né? É claro que tem personagens morrendo nos outros animes. E eu acho que isso talvez seja o maior ponto positivo pra mim de Frieren. Por quê? Porque eu acho que não existe uma forma melhor de você mostrar a passagem do tempo, a diferença da passagem do tempo entre as raças, sabe? Como isso. Porque, assim, visualmente é uma poesia. Se eu tivesse que sintetizar o que é Frieren, visualmente é uma poesia visual. Porque ela, por ser elfa, e aí a gente tem muitas histórias de fantasia onde o elfo cria essa distância, e talvez a maior delas seja Senhor dos Anéis. Tem até uma passagem que a gente sempre discute em off, que é aquela coisa do elfo não... um anão e um humano escreveram uma carta, uma música, agora eu não lembro qual que era. Um poema. E aí, um poema. Aí entregam pro elfo e perguntam assim, qual parte foi o humano e qual parte foi o anão? Aí o elfo vira e fala assim, pra mim é tudo igual. Vocês são mortais. Porque vocês são mortais. E é exatamente isso que a Frieren mostra pra gente no primeiro episódio, tá ligado? Eu gosto bastante disso. Fantasia medieval tem automaticamente pontinhos comigo. E aqui, cara, é muito louco porque nesse contexto de fantasia medieval e como ele tenta
se apoiar nesse gênero, se eu posso falar, porque já começa com um mapa. O primeiro frame do anime é um mapa de fantasia, sabe? Igual você teria um mapa na primeira página de um livro, a gente não tem uma construção de mundo tão bem estabelecida, né? Tipo, o world building aqui, é como se ele não quisesse explorar o world building aqui nesse momento. Como se ele quisesse focar na Frieren por enquanto. Porque a gente não tem um nome de uma cidade, a gente não tem um nome do... Tem só um mapa muito superficial falando, ó, tem as terras do norte, as terras do centro e as terras do sul. E em questão de mundo, assim, ele fica muito... eu não vou falar desejar, e eu acho só interessante isso, que ele não foca no mundo, né? Tipo, tem um rei ali, mas qual que é o nome daquele rei? Não importa o nome do rei. Qual que é o nome... O que é esse reino? Não importa o nome desse reino. Eu acho que esse talvez seja pra mim o único ponto negativo. De você não aprofundar em nada mais a não ser a Frieren, sabe? Você só conhece ela, você só conhece as coisas em relação à perspectiva dela, tipo, em relação à visão de mundo dela. Você não tem os outros 3 personagens que tem a perda de um personagem, mas você não sente essa perda, porque você não conheceu ele. Eu senti. Então, eu acho que o ponto negativo pra mim foi isso. Eu não consegui me relacionar com ele nesse episódio. Por exemplo, se ela morresse... Eu vou cortar essa parte na edição. Não vou deixar você falar mal de Frieren. Seria o único ponto negativo, porque assim, é só ela, entendeu? Você não conhece os outros personagens, você não conhece o mundo, é só ela e os gostos dela. Acho que seria só esse o ponto negativo, porque... Mas o nome do anime é Frieren! O nome do anime é Frieren! Tudo bem. Não é o reino da cachalota, sei lá. Mas, por exemplo, quando você vê Naruto, e Naruto é o nome do personagem principal, e você assiste o primeiro episódio, você tem uma contextualização do mundo ninja, você entende o que é o Naruto e que é a besta Folha, das caudas. Você entende a Vila da Folha, você entende o professor que é... Entendeu? Você entende tipo, todo o contexto e outros personagens, porque até, por exemplo, quando você chega na cena, talvez não seja o primeiro episódio, não sei se é só o primeiro episódio, mas que o Naruto usa a técnica do Clone das Sombras pra salvar o Iruka Sensei, sabe? Tipo, você tem um aprofundamento do Iruka Sensei pra entender o porquê que o Naruto tá salvando ele. Você precisa entender da onde o Naruto tá vindo, por que aquele personagem é importante pro Naruto e por que o Naruto tá se colocando em perigo pra salvar ele, mesmo aquele personagem falando... Não vem pra cá. Sim, e no primeiro episódio do Naruto, ele já fala que ele quer se tornar o Hokage, sabe? Tipo, aí você precisa entender o que é o Hokage. E ele explica, e tem de fato explicado ali o que é o Hokage no primeiro episódio. Mas, tipo, é engraçado que aqui a gente não tem essa frase, né, na Frieren. Tipo, a gente não tem um conflito. E aqui é anotado nos meus pontos que não tem, tipo... adiantando aqui um pouco, que os pontos negativos seria esse, a gente não tem um conflito de personagem, né? Tipo assim, o que motiva essa personagem, né? Tipo, eu sei que ela quer o conhecimento, mas isso é muito vago, muito superficial. Isso não constrói uma história por, sei lá, quantos episódios o anime vai ter. Mas o que me deixa interessante aqui é aquela garotinha menor que aparece ali, que no final do episódio, que eu acho que como cliffhanger, eu acho que foi muito bem utilizado você apresentar uma nova personagem. Eu detestei o final do episódio. Tipo assim, o finalzinho mesmo. O cliffhanger de fato, assim, sabe? O gancho pro próximo episódio. É muito ruim essa merda. Esse episódio tá literalmente assim, tipo, o que eu gosto você não gosta, o que você gosta eu não gosto. Porque, tipo, o cliffhanger pra mim que foi, tipo, apresentar uma nova personagem sem você contextualizar nada dessa personagem, ou seja, falar assim, olha, estou te apresentando uma nova personagem que é importante, mas você só vai descobrir a partir do segundo episódio pra frente, gera aquela curiosidade de, putz, preciso assistir pra descobrir o que vai acontecer, né? Pra ver como essa personagem vai mudar essa história. Porque essa personagem vai mudar a história. Porque, basicamente, o que a gente viu nesse primeiro episódio foi uma contextualização do que é a Frieren. Sim. E aí, e o lugar comum dela. Sim, e eu acho que o ato de sair desse lugar comum ela fica com essa criança. Tipo, e outra coisa que é interessante que ela quer saber mais sobre os humanos. Dão uma criança humana pra ela cuidar, sabe? Tipo, quase que tem, sabe? O episódio vai construindo essas ideias, sabe? Que, sim, de fato, ela quer se importar com os humanos, aparece uma criança pra ela se importar, ela pede, tipo, pro anão lá, tipo, vem comigo nas minhas aventuras, e o anão recusa, e aí depois o clérigo fala assim, tipo, leva essa criança pras suas aventuras, e aí ela recusa o chamado do herói também de novo.
Então tem uma construção interessante aqui. Depois de tudo que você falou, eu acho que agora a gente pode então caminhar pra conclusão de se a gente droparia de assistir Frieren ou se a gente continuaria. Cara, eu super continuaria! Super continuaria! Eu acho que de todos aqui, eu acho que eu super continuaria esse, cara. Eu acho que, apesar que ele tem, tipo, uma quedinha pra querer ser um shonen de lutinha, sabe? Parece que em algum momento ele vai querer fazer isso, sabe? A abertura dá a entender que vai ter um shonen de lutinha em algum momento. Mas, de qualquer forma, isso não é um ponto negativo, né? Mas, com certeza... É que eu tenho medo de ele só virar um shonen de lutinha de magos. Porque magos não foram feitos pra terem um shonen de lutinha. Faz sentido. E ela é uma maga. Então, tipo, eu não sei se um shonen de lutinha aqui cabe dentro dessa, sabe? Desse quentinho no coração que é Frieren. E você? Dropa ou continuaria? Cara, esse talvez seja um dos que eu mais tenho Eu tô 50-50. Mixed feelings. Porque assim, do que eu falei, assim, calorzinho no coração, é bonito, poesia visual, mergulhar nessa alta fantasia, o elfo como é o elfo, sabe? Essa coisa de ver ela mudando a percepção dela em relação aos humanos, tudo isso é algo que me faria assistir. Incluindo até o cliffhanger de, tipo, essa personagem vai mudar a vida da Frieren. Agora, vendo o primeiro episódio, só o primeiro episódio, daquilo que ele te apresenta, tipo, por ele ficar tão focado em cima de uma personagem que não te mostrou o objetivo dela, sabe? Que, em teoria, o objetivo dela, aquilo que é apresentado no primeiro, é muito raso, sabe? Ela quer o conhecimento pelo conhecimento, sabe? Tipo, não te dá um motivo a mais pra ela querer aprender alguma coisa. Por que ela tá abandonando, tipo, uma galera que ela viveu X anos, tá ligado? Porque ela é uma elfa. Porque ela é uma elfa. Exato. Porque ela é uma elfa. Então parece, ali, nesse momento, parece que ela não tem uma conexão real, sabe? Ela é muito fria em relação aos sentimentos que ela tem. E isso só vai mudar com a morte do cara no final e com o chamado, entendeu? A jornada quando ela recebe a menina. Então, só pelo primeiro episódio, eu fico nessa dúvida de, tipo, putz, será que vai mudar? Será que ela vai me apresentar alguma coisa a mais? Será que vai ficar mais interessante? Ou será que vai ficar, sabe, sempre raspando só essa primeira camada? Sim, mas Cadu, não existe meio termo. Ou você dropa, ou você continua. Não existem meio termos. Eu, mudando a opinião que eu tinha, eu continuaria assistindo, mas ele seria o quarto a assistir. Eu teria outros 3 primeiros pra ver na frente. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que a gente fizesse uma análise episódio a episódio sobre Frieren. Essa daí o Clisson tem. Pra tristeza do Cadu. Então, por favor, comentem que não. Que já é sacanagem. Comentem que sim pra gente poder fazer. Eu vou editar essa parte, sai fora. Comentem que sim pra gente poder fazer. E mais até do que isso, pra encerrar o episódio de fato, eu tenho a pergunta pro Clisson. Qual desses 6 leva anime do ano? Caramba, tá. O anime do ano, cara, putz, é uma boa pergunta. Cara, eu acho que eu fico com o Dandadan. Eu acho que o Dandadan, eu sinto que tem mais eu ouço mais as pessoas falarem. Eu sinto que Dandadan, ele tem, tipo, todos os pontos bem equilibrados, assim. Os protagonistas são bons, a história é boa, é muito bem escrito. Visualmente é o que ele segura ali. A música é muito cativante. Eu votaria em Dandadan. E você, Cadu? Qual desses animes você acha que ganharia o anime do ano? Olha, conversando com pessoas que entendem bem mais do que eu ouvi dizer que Frieren levaria. Mas, baseado só no primeiro episódio e no que o meu coração tá falando, Dandadan tem um lugar muito especial pra mim. O meu voto é Dandadan. Mas a surpresa que Kaiju Number 8 trouxe pra mim, porque Dandadan, desde antes de começar a assistir, eu já imaginava que ia ser bom, que era pra mim. Kaiju tendo aquela primeira impressão negativa e depois que eu comecei a assistir, mudando completamente a minha percepção, eu diria que Kaiju leva, hein? Caramba, o Kaiju? Você realmente acha que o Kaiju leva? Eu acho que ele não se compara ao Dandadan. Mas eu acho interessante, ele já teve aqui, tipo, indicado, então quem sabe, né? Quem sabe alguma coisa muito absurda aconteça, mas fique atento aí, a gente vai voltar no próximo episódio. O que a gente vai falar sobre o próximo episódio? Não importa, a gente vai decidir até lá. Esse foi o Otaku Flix, um podcast que a gente fala sobre muitas coisas, animes da Netflix e outras coisas também. Tchau. Tchau.